Boa noite a todos e a todas, senhor reitor, pró-reitores e pró-reitoras, diretores e diretoras, estudantes, professores, professoras da UNILA. É um prazer imenso estar aqui, conversar com vocês e estar aqui para proferir essa conferência de abertura dessa semana tão importante. Queria começar contando sobre o convite que me foi feito para vir aqui e como é que, a partir dele, eu passei a pensar esse tema para conversar com vocês aqui na UNILA, né? O professor Micael me procurou, comentando que o tema, como não poderia deixar de ser, seria o tema referente ao bicentenário, né? E o bicentenário, que é o bicentenário do Brasil, mas que pode ser pensado como outros bicentenários, né? E aí, o outro bicentenário que a gente vai conversar aqui é o bicentenário dos projetos de integração da América Latina, já que estamos na UNILA. Então, pensar um pouquinho sobre o que é integração latino-americana e o que foram os projetos de integração, esse foi o mote do qual fui convidado para vir aqui conversar, né? Eu preparei ali uma apresentação. A pessoa é alta, não é fácil, né? Estão me ouvindo aí no fundo? Melhor? Muito bem. Preparei ali uma apresentação só para facilitar o pessoal que está ali no fundo poder acompanhar também, né? Vocês veem ali duas figuras, e eu gostaria de começar essa minha fala com essa reflexão, né? A gente tem ali James Monroe e Simão Bolívar, né? Por que trazer essas figuras, né? Eu acho que é importante, nesse momento que a gente vive, a gente pensar o quanto que, quando a gente fala em política internacional, quando a gente fala em relações internacionais, quando a gente fala em integração, o indivíduo tem uma força muito importante, né? Muitas vezes a gente vê como que a atuação, as escolhas, o recorte, as ideias de um indivíduo fazem profunda diferença no desenvolvimento do futuro do que vem ali nas sociedades. Então, se a gente está pensando projetos de integração que vão acontecer ali a partir do momento das independências, pensar um pouquinho quem eram essas figuras que materializaram ideias, né, que conversavam com outras pessoas, mas que tomaram a iniciativa de levar projetos adiante, né? Então, nesse sentido que vai o eixo da minha fala, pensando um pouquinho como é que esses indivíduos eles conseguem fazer ideias transformadoras também ali, né? Muito bem, pode passar para o seguinte aí. Começo colocando aquele navio, porque eu vou começar essa reflexão pensando com vocês o seguinte: o que eram James Monroe, o que era Simão Bolívar, né? James Monroe ele era presidente de um país que, aquela imagem ali de um quadro sobre 1812, é um país que já estava independente em 1822, há praticamente 5 décadas. O que significa isso, né? A minha conversa com vocês aqui vai ser muito no sentido da gente pensar essa comparação Estados Unidos e América Latina, pensar o que foi esse momento de ali 22, 23, que é o que a gente vai conversar aqui, mas a gente está falando de uma situação distinta de Estados Unidos e América Latina. Estados Unidos, em 1822, 1823, é um Estado que ele já pode se colocar no sistema internacional como um Estado reconhecido pelos outros. E por que acontece isso? Porque ele tem um momento diferente, não diferente melhor, mas diferente antes, né? Então, acho que é interessante a gente pensar também isso. O que acontece com os Estados Unidos? Os Estados Unidos ele fica independente com a ajuda de uma outra potência, com a ajuda da França, ajuda material, ajuda financeira, ajuda militar, né? Os países da América Latina, não. Os países da América Latina, quando vão ficar independentes, eles contam somente com eles mesmos. Isso é uma primeira diferença. Segunda diferença, os Estados Unidos vai vencer a sua guerra de independência com esse apoio direto da França e vai logo conseguir o reconhecimento da independência pela Inglaterra, que era a antiga metrópole e maior potência. Isso também faz uma diferença. Não estou falando isso no sentido de que
os Estados Unidos foram melhores na sua guerra de independência. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a conjuntura foi mais favorável aos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos fica independente, ele consegue logo o reconhecimento da independência. A América Latina, a gente vai ver, não consegue. A Espanha ela é contra. A Espanha não reconhece as independências, e isso vai ser muito importante, porque vai dificultar, justamente, os processos de construção dos estados aqui na América Latina. Outro ponto que facilitou para os Estados Unidos, qual que foi? Logo depois da sua conquista da independência, reconhecimento, veio o quê? Revolução Francesa, guerra na Europa, guerras napoleônicas. O que isso vai fazer para os Estados Unidos? Vai fazer que os Estados Unidos não tenham preocupações com relação aos seus vizinhos nas muitas primeiras décadas depois da sua independência. Então, os Estados Unidos, quando ele fica independente, ele não tem preocupação com o seu vizinho do norte, que a Inglaterra vai invadir, porque a Inglaterra está lutando uma guerra na Europa. Ele não vai ter preocupação com a Espanha, que ocupava o que hoje é a Califórnia e o Texas, porque a Espanha também está numa guerra europeia. A França, que ocupava todo o que era o meio-oeste dos Estados Unidos, passou por uma revolução e também está numa guerra. Então, isso é importante para a gente pensar por quê? Porque os Estados Unidos, quando ele fica nessas 5 décadas depois da sua independência, ele não tem esse tipo de preocupação que a gente chama em relações internacionais de segurança e defesa. Não passa por esse tipo de preocupação, então eles vão passar por outras questões. Eles vão organizar o Estado, eles vão discutir se vai ser mais centralizado, menos centralizado, eles vão brigar, eles vão fazer uma série de debates, mas eles não têm esse tipo de preocupação, que é uma preocupação que toma muito recurso e tempo de um Estado em formação. E esse é um desafio que todos os países latino-americanos vão ter, especialmente os hispano-americanos, né? Então, se a gente vai ver, toda a Hispanoamérica passa por esse problema. A Espanha não reconhece a independência, a Espanha está logo ali ameaçando. É sobre essa conjuntura internacional que a gente vai falar aqui. Pode passar para o próximo. Volto a fazer o jogo de 2 personalidades ali. Aquele é o Monroe, vocês já sabem, o outro é o Canning. Canning era o chanceler britânico. Essa é uma variável interessante para a gente entender o que é que foi esse projeto dos Estados Unidos que a gente vai conhecer, vai ser muito conhecido como doutrina Monroe, né? A doutrina Monroe ela surge de uma resposta dos Estados Unidos a uma questão que vem da Europa e que vem justamente dos britânicos. O que está acontecendo ali? Esse mundo pós-guerras napoleônicas, esse mundo em reconfiguração na Europa, e esse mundo em reconfiguração, ele traz uma questão, que é o quê? Enquanto a Europa está se tornando mais conservadora, a América está ficando independente. 1823, que é um ano-chave aqui para a gente entender, é o bicentenário, e é o bicentenário dessa questão toda de integração aqui. O que a gente tem em 1823? As forças mais conservadoras da Europa tinham um nome, Santa Aliança. Essa Santa Aliança ela invadiu a Espanha, e nessa invasão ela faz essa invasão para quê? Para ela justamente acabar com o poder constitucional que existia ali e devolver o poder absolutista para o rei. Você pode pensar isso, mas o que é que isso tem a ver conosco? Isso tem um impacto muito grande, porque toda a América hispânica estava vendo e vivendo e lidando com essa situação. Se você tinha uma restauração de poder absolutista na Espanha, o grande receio de todos na América hispânica era o quê? Que a Espanha poderia ter apoio para fazer uma reconquista. As independências estavam conquistadas, mas elas podiam ser perdidas, né? Se elas fossem, se a Espanha recebesse esse apoio da Santa Aliança, se poderia mudar um tabuleiro que já estava sendo armado. E o que é esse tabuleiro armado? Esse é um tabuleiro que mostrava para a gente uma independência da América espanhola, especialmente, países que estavam se formando e mercados que estavam se abrindo para quem? Para aquele cara da direita ali, para os britânicos. Então, os britânicos, preocupados com uma eventual perda de mercados que já estavam se abrindo, vão procurar os americanos. O
que eu estou apresentando aqui para vocês como um contexto geral para depois a gente trazer essa reflexão sobre os projetos? A gente tem que pensar nessas conexões mais amplas entre América Latina e Estados Unidos, Europa e, hoje em dia, o mundo, né? Se o que estava acontecendo na Europa poderia vir a fazer fechar a América Latina, a América Hispânica especialmente, os seus mercados para os ingleses, isso os ingleses não iam tolerar. Então, para ajustar esse discurso, o que é que eles vão fazer? Eles vão procurar os americanos. Aí está a origem do que vai ser a proclamação e o começo da tal da doutrina Monroe, que é o quê? Uma preocupação dos ingleses de que uma Espanha fortalecida voltasse a fechar aqueles mercados. Olha que situação curiosa. Os ingleses eles são um pouco peculiares em algumas coisas, né? Uma das coisas é essa. Eles vão procurar a sua antiga colônia. Eles tinham feito guerra 10 anos antes com os Estados Unidos. Uma guerra dura. Eles invadiram os Estados Unidos, botaram fogo em Washington. É uma guerra. Procuram os Estados Unidos no sentido de tentar articular uma aliança que seja uma aliança que impeça que, justamente, a Santa Aliança faça a reconquista. Note o que eu estava falando no começo. Os Estados Unidos já são um ator no sistema internacional. Já passaram 50 anos da sua independência. Eles estão sendo procurados pela maior potência da época para pensar uma forma de proteger esse continente americano para os interesses deles, comerciais, britânicos e dos Estados Unidos. Sempre provoco meus alunos a ficar com essa reflexão na cabeça quando a gente faz aquelas clássicas comparações, né? Os Estados Unidos é a América Latina, o Brasil é os Estados Unidos que nunca foi para frente, aquelas coisas assim. É uma corrida desigual, é uma corrida que começou de uma forma diferente e que aí avança no século XIX, que é o século em que tudo está muito acelerado. Então, a gente precisa pensar isso quando a gente faz essas comparações Brasil e América Latina e Estados Unidos. Naquela conjuntura de 1823, os Estados Unidos vai ser provocado, então, a fazer uma colocação conjunta com os britânicos. E isso leva uma questão ao próprio Estados Unidos. Como agir diante disso? Esse é um tema clássico para a gente de relações internacionais. Gente, eu juro que eu tentei não ficar aprofundando nas questões de RI para vocês, porque é a universidade inteira, vários cursos, aí, 29 cursos que estão aqui, então não vou ficar trazendo os debates de RI para vocês. Mas esse é um tema que a gente trabalha em RI, né? Como você responde a uma provocação dessa? Você, ali, agente de política externa. Essa questão que vai ser levada pelo diplomata britânico ali para o gabinete do presidente Monroe. Como é que você vai? O que você vai fazer? O que os Estados Unidos quer nesse momento? Então, vamos para o próximo. Aquela provocação vai levar a um debate intenso nos Estados Unidos, que fala para a gente sobre o que é pensar relações internacionais. Quem é que faz relações internacionais? Eu sou o presidente? Sou o ministro? Não, esses caras eles são chave, eles assinam, eles dão a palavra final, dão o nome, né? A doutrina é Monroe, não é de outro cara qualquer, né? Mas é um debate muito intenso, um debate sobre o que naquele momento? É o que é os Estados Unidos da América. A gente está falando de um momento de transição. Significa o quê? Os Estados Unidos eles devem ser o debate, e a gente tem esse debate gravado, isso não é especulação, não. A gente tem esse debate, como era debate ministerial, os historiadores foram nos arquivos presidenciais dos Estados Unidos e está lá. As reuniões, um ministro falou isso, outro ministro falou aquilo, outro secretário falou aquilo, outro falou outro. Então, a gente sabe o debate foi muito quente. E, no começo, a maioria dos ministros pressionava o presidente a acompanhar os britânicos. Qual que era o eixo do debate ali? O que são os Estados Unidos? Os Estados Unidos eles têm que ser seria a primeira e mais importante república e defensora de todas as outras repúblicas? Poderia ser. Esse era um discurso que girava muito nos Estados Unidos como a grande república defensora de todos.
Os Estados Unidos deveria reconhecer outros países que não fossem repúblicas? Né? Ou o que deveria prevalecer? Ser independente ou ser uma república? Por exemplo, Brasil. Né? O que fazer diante do Brasil? A gente, que é brasileiro, a gente acha muito normal tudo o que aconteceu. A gente está acostumado ao que aconteceu aqui. Mas os colegas latino-americanos, eu tenho certeza que eles sempre acharam muito esquisita essa história. Né? País que ficou independente, com um príncipe que era príncipe português, e ele depois voltou para Portugal e queria virar rei de Portugal. Isso é uma história que é muito... A gente está acostumado, mas os colegas latino-americanos, eu tenho certeza que ficam meio olhando esquisito para essa história. E todo mundo achava isso muito estranho. Né? Os americanos dos Estados Unidos também achavam aquilo muito estranho. Então, era assim, vamos reconhecer ou não vamos reconhecer? É uma independência ou não é uma independência? Esse debate que a gente faz, é o debate eterno do Brasil, eles também fizeram lá. Né? Os Estados Unidos eles deveriam se ampliar para os outros países? Essa era uma outra questão. Os ingleses, que são muito sagazes nesse tipo de coisa, e gostam muito de escolher as palavras, eles colocaram na provocação, lá na convocação para os Estados Unidos, uma linhazinha que dizia assim: então, nós aqui que estamos falando tudo isso aqui, garantimos que não vamos ocupar nenhum território que ficou independente. Isso para a Inglaterra estava tranquilo. Isso para os Estados Unidos era um imenso de um problema, porque tinha um debate nos Estados Unidos sobre expandir os Estados Unidos. Né? Vocês sabem, os Estados Unidos se expandiu depois daqui. Né? Os Estados Unidos vai fazer uma guerra gigantesca contra o México e tomar metade do território mexicano. Isso já era um debate naquele momento. Né? Então, essa provocação mostrava para a gente o quê? O que são os Estados Unidos? É um debate geracional naquele país. Quem vai ganhar esse debate não é a leitura de que os Estados Unidos têm que seguir os ingleses. É uma leitura de que eles têm que perceber o que está acontecendo lá fora, mas eles têm que fazer uma resposta que não seja junto com os ingleses, porque eles não querem essa questão territorial com os ingleses, e eles têm uma questão muito importante. Eles sabem que eles não conseguiriam fazer frente a uma eventual expedição da Santa Aliança. Aí eu vou ter que recorrer a um outro vocabulário que a gente usa em relações internacionais, que é o quê? Os Estados Unidos não conseguiriam projetar poder. O que significa isso? Projetar poder. Você tem o poder, naquela época era exército. Né? Projetar poder é pegar o seu exército, botar no navio da marinha, levar para outro lugar e garantir os seus interesses nesse outro lugar. Os Estados Unidos não tinham ainda marinha suficiente para fazer isso. Os Estados Unidos não iam conseguir fazer uma guerra contra a França, contra a Espanha. Era impossível. Então, eles sabem disso. Eles sabem que eles não podem cair nessa tentação de fazer uma provocação para a França, para a Espanha. Então, eles vão falar, não vamos fazer isso, não. O que eles resolvem fazer? Eles vão fazer uma estratégia outra, que é o seguinte: olha, a gente não pode enfrentar diretamente a Santa Aliança. E eles acham que também a Santa Aliança não vai fazer algum tipo de expedição nesse sentido. Por que eles acham isso? Eles acham isso porque eles observam o que está acontecendo. E aquele homem ali que está ali, aquele é o John Quincy Adams. John Quincy Adams era o secretário de Estado dos Estados Unidos. É o ministro de Relações Exteriores. Né? Ele vira ali, esse debate no gabinete presidencial, muito interessante. Ele vira e fala assim: escuta, vamos entender uma coisa. Para a Santa Aliança poder fazer uma expedição, apoiar a Espanha para reconquistar o México era a colônia mais interessante para a Espanha, né? E era ali do lado dos Estados Unidos. Para a Santa Aliança fazer isso, eles precisam projetar poder, certo? Eles precisam necessariamente ter uma marinha e transferir os seus exércitos da Europa para a América. Primeira questão: a marinha francesa foi destruída nas guerras napoleônicas pelos ingleses. A marinha espanhola também. Quem mais é a Santa Aliança? Prússia e Rússia. A Prússia não tinha uma marinha que prestasse naquela época, e a Rússia estava muito longe e também não tinha uma marinha que prestasse. Então, o Quincy Adams vai falar assim: olha, eles não vão fazer isso, porque eles não têm como fazer isso. E se eles quiserem fazer isso, eles também não vão poder fazer isso. Por quê? Porque os britânicos não vão deixar. O que é isso? Um cálculo de poder que eles estão fazendo. Fala assim:
Para a tropa vir da Europa para a América, isso precisa passar pelo Atlântico. Quem controla o Atlântico são os britânicos. Então, o que os americanos vão fazer? Eles dizem, vamos fazer o seguinte, a gente não se alinha com os britânicos, porque isso é ruim para a gente, mas a gente sabe o que os britânicos querem. E daí que vai surgir a tal da proclamação do presidente Monroe, que é uma leitura que o governo dos Estados Unidos vai fazer daquela conjuntura e vai falar o seguinte, olha, a Santa Aliança, ela nunca vai poder intervir na América. Não dá. Não dá porque eles não têm meios para isso, e se eles tivessem meios para isso, eles iam ser enfrentados pelos ingleses. Então, se a gente sabe disso, a gente pode fazer uma declaração falando que eles não podem, porque a gente sabe que eles não vão fazer. E vai ser isso que eles vão fazer. Eles, americanos, estou falando do presidente Monroe. Então, vamos para o próximo aí. Agora, finalmente, vamos começar a falar de integração, né? Por enquanto, parece, estou falando conjuntura internacional aqui, né? O Globo News de 2 séculos atrás, né? O que é esse projeto de integração apresentado pelo Monroe? Isso é um projeto de integração ou não é um projeto de integração? O que diabos é isso, né? Eles fazem de uma forma muito sagaz, então. Não é uma proclamação direta. O que ele vai fazer? O presidente americano faz discursos no Congresso, né, o Estado da União, que apresenta o panorama geral do governo ali. Nesse discurso, ele vai incluir 3 parágrafos dispersos, que não estão nem juntos, porque qual que é a ideia? Eu vou dar o recado, mas eu também não quero provocar muito. E cada um desses parágrafos, que estão ali sistematizados ali, eles vão falar sobre temas específicos que são importantes para os Estados Unidos e vamos ver o que é que eles estão querendo dizer sobre a América naquele momento ali. Então, a gente tem um primeiro parágrafo, que eu botei ali para vocês. O continente americano, por sua condição livre e independente, não está sujeito à colonização europeia. Então, livre e independente, né, não está sujeito à colonização europeia. Está dizendo o quê? Não pode estar sujeito a essa pressão conservadora da Santa Aliança. Ok, isso é um tema clássico em história e em relações internacionais. Você pode pensar assim, bom, ele está falando de Santa Aliança, está falando da Espanha, depois ele vai falar da Espanha. Só que, se você for ler o parágrafo anterior, aí você vai entender qual foi a grande provocação sobre o tal do presidente James Monroe. O parágrafo anterior, ele está falando de outra coisa. Ele está falando de um lugar que hoje em dia é Estados Unidos, e que naquela época não era Estados Unidos. Ele está falando de Alasca e da Califórnia. O Alasca, naquela época, era russo. E do Alasca, os russos estavam descendo para a Califórnia. O que significa isso? Quando o presidente Monroe está falando de Santa Aliança, ele está pensando nos interesses dos Estados Unidos. Quando ele está falando, os poderes da Santa Aliança estão nos ameaçando, ele está falando uma ameaça explícita aos Estados Unidos, ao que depois eles vão comprar, que é o Alasca, e é um lugar que, dali a 20 anos, eles vão fazer uma guerra para conquistar, que é a Califórnia. Essa é uma característica importante para a gente pensar, quando a gente for pensar projetos de integração que venham dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são muito pragmáticos. Os projetos de integração que vêm nos Estados Unidos, eles têm interesses que são interesses muito específicos para os Estados Unidos. Podem ter interesses para outros países também, mas quando eles propõem, o primeiro interessado é sempre os Estados Unidos. Então, primeira questão é essa. Segundo, está ali. As guerras na Europa são problema dos europeus. As questões de sua vizinhança são problema para os Estados Unidos. O que é vizinhança? Esse é um outro tema importante para a gente. Então, o que acontece na vizinhança é um problema para os Estados Unidos. Alasca, Califórnia e o que mais? América Central e Caribe. A América Central e Caribe é a região em que os Estados Unidos sempre está interessado. Não sei quem aqui é da América Central do Caribe, mas quem é da América Central do Caribe tem uma relação com os Estados Unidos muito diferente de nós sul-americanos.
Porque na América Central e no Caribe, a história, depois disso aqui, foi de sucessivas invasões, guerras, intervenções, ocupações, porque ali é o entorno estratégico dos Estados Unidos, né? Ali é onde os Estados Unidos garante os seus interesses e onde ele sempre, recorrentemente, intervém. Então, de novo, mais uma vez, quando a gente está falando de um projeto de integração que venha dos Estados Unidos, tem a ver com os interesses dos Estados Unidos. Sim, é um ponto que vai ser interessante para a gente comparar depois com o que vem do Bolívar. Continuando ali, né? Então, não interferirá, os Estados Unidos não vai interferir nas atuais colônias e eles não devem intervir nos governos já independentes. Os Estados Unidos não vai interferir nas atuais colônias. O que significa isso? Existiam outras colônias lá, tinha uma colônia coladinha nos Estados Unidos, que é o Canadá. O que os Estados Unidos está dizendo? A gente não vai intervir nas colônias, mas vocês também não intervenham nos países independentes, porque os países independentes têm interesses comerciais para os Estados Unidos. Último ali, tem uma palmeira na minha frente aqui. Os Estados Unidos não interferirão nos assuntos europeus. Vou resumir, porque eu já sei de cor o que é isso aí. O que é? Os Estados Unidos estão falando o quê? Vamos dividir o sistema internacional, que são as relações internacionais, entre dois conjuntos. Um conjunto, relações do continente europeu. Os Estados Unidos diz, não vou entrar nessas relações. Por que os Estados Unidos não vai entrar ali? Porque o continente europeu é um continente de guerra. É o continente onde há mais guerra na história da humanidade, é o continente europeu, o continente mais instável que existe. A gente hoje está vendo uma guerra. Né? A guerra da Rússia com a Ucrânia. Se você for acompanhar aí a história de todos os últimos séculos, o continente que tem mais guerras é sempre a Europa. Os Estados Unidos falam assim, qual que é o nosso objetivo, qual é o nosso interesse ali? Nenhum. Então, ele usa isso para falar assim, olha, eu não vou, como se fosse uma mensagem benevolente, né? Eu não vou participar dos seus jogos de equilíbrio de poder, mas você também não participa dos da América. É um interesse americano. Ele não quer nem lá, nem cá. Disso tudo aqui que o Monroe coloca, acho que tem uma questão que é muito interessante para a gente entender qual era a força dos Estados Unidos naquele momento, que é o seguinte, ele está falando sempre o que não deve acontecer. Ele diz assim, vocês não devem ampliar as colônias, vocês não devem afetar as independências, a gente não vai intervir na Europa. Ele nunca diz positivamente, se a Europa fizer uma expansão colonial, nós vamos fazer isso. Por que ele faz essa estratégia? Essa é uma estratégia discursiva. Né? Você diz, você não faça isso, mas você não se compromete dizendo, se acontecer, eu vou fazer alguma coisa assim. É uma estratégia discursiva que diz respeito ao que é o tamanho dos Estados Unidos em 1823, que é um país muito diferente do que é hoje em dia e que vai ser, ainda todo o século XIX, os Estados Unidos ainda não consegue fazer frente às grandes potências europeias, né? Para fechar a questão dos Estados Unidos, para fechar a questão do Monroe, a gente está falando de 1823 e a gente está pensando que o que é um projeto de integração vindo dos Estados Unidos naquele momento. Ele está pautado a partir dos interesses dos Estados Unidos. Você pode pensar assim, mas isso não é exatamente um projeto de integração. Não é exatamente um projeto de integração. É um projeto de abertura de mercados e de tutela. Os Estados Unidos está tentando se colocar como um protetor, mas que não diz efetivamente nós vamos te proteger. Por que ele faz isso? Porque os Estados Unidos não têm grandes interesses no Rio de Janeiro, né? Não tem grandes interesses em Buenos Aires, em Santiago, em Lima. Né? Os seus interesses estão onde? Na América Central e no Caribe. Então, a gente precisa considerar isso para a gente começar a entender o que são esses projetos de integração que vão acontecer por aí. Bom, vamos para o próximo. Esse é o famoso Simão Bolívar, né? Todos nós latino-americanos conhecemos. Né? Bolívar é uma personalidade muito interessante, né? Porque ele foi um general poderosíssimo, ele é o mais famoso dos libertadores da América.
feitos inacreditáveis, né? Bolívar, O'Higgins, San Martín, Santander, esses generais, com seus soldados, homens e mulheres, brancos, negros, indígenas, eles fizeram coisas que hoje, 2 séculos depois, a gente acha que é muito tranquilo, né? Você atravessar com milhares de pessoas a Cordilheira dos Andes, a pé, não é exatamente uma tarefa que acho que muitos de nós conseguiríamos fazer, né? Então, esse é um general, e ainda faz isso atravessando os Andes por um caminho alternativo para os espanhóis não encontrarem para chegar de surpresa, guerras. Então, é um homem que tem as marcas da guerra, é Simão Bolívar, né? Só que ele não é só um general. Já entraria para a história só pelos feitos inacreditáveis no campo de batalha. Mas, além disso, ele também é responsável pela articulação de muitos dos países independentes sul-americanos. Então, ele é um general, ele é um político, ele vai ajudar a redigir as constituições dos países, e ele é um homem símbolo dessa final do século XVIII. Por quê? Porque ele lia aqueles filósofos do iluminismo todo. Então, ele vai pensar os projetos para os países que ele está ajudando a fazer independentes. E para a América, enquanto um sistema de relações internacionais, em cima de uma reflexão muito, muito refinada. É isso que a gente vai ver. Qual que é a principal preocupação dele? Ele fala assim, olha, países pequenos serão sempre fracos. Terão economias nacionais fracas, vão ter poucos recursos financeiros, vão ter pouca força para negociar e vão ser presa fácil perto dos ingleses, dos franceses, interesses econômicos dos europeus. Se a América se fragmentasse em países pequenos, no entendimento do Bolívar, a América seria recolonizada comercialmente. Então, ele vai dar uma primeira solução onde ele consegue, que é construir uma confederação, né? Um país grande, com certeza que tem aqui gente da Colômbia, da Venezuela, do Equador, era um país só, né? Gran Colômbia, um país grande no norte da América do Sul, que durou ali até começo da década de 30. Qual que era 1830? A ideia dele era que fosse um país grande, economia mais forte, né? Outro, Peru, grande, Bolívia, grande, né? Vamos passar para o próximo slide. Qual que é a questão para ele? Precisa montar um sistema de relações internacionais. E os países que estão ficando independentes, todos latino-americanos, têm um mesmo problema, que é aquilo que eu estava falando no começo para vocês. Economias destruídas, infraestrutura desorganizada, ameaças de invasão, digamos, econômica dos ingleses, dos americanos, dos franceses. Se cada um ficasse por conta própria, eles seriam presa fácil. Essa é uma reflexão filosófica que o Bolívar vai fazer. E, em cima dessa reflexão, ele vai montar um projeto de integração. E esse projeto de integração é um projeto muito, muito ousado, que dialoga com o que havia sido debatido filosoficamente na Europa ao longo de todo o século XVIII e comecinho do século XIX. Ele vai propor algumas coisas. Primeira questão mais importante que ele coloca ali: os países independentes, eles vão manter as suas soberanias. Cada um tem a sua soberania. Isso é a premissa principal e que é muito importante até hoje nos nossos projetos de integração. Segundo, esses países independentes e soberanos, eles vão se reunir e ter uma assembleia permanente com representantes de todos os países. Para quê? Para o diálogo diplomático ser constante e evitar o quê? O que ele vê que é o exemplo europeu, a guerra. Veja só, essa proposta do Bolívar, que ele vai levar no famoso Congresso do Panamá, é 100 anos antes de uma proposta semelhante que vai aparecer na Europa, que é a Liga das Nações. Por isso que eu falo para vocês, é um sistema internacional que estava começando do zero, que abria muitas possibilidades e que, ao fazer isso, você
pode pensar em como fazer um sistema internacional que não reflita aquilo de ruim que tem na Europa. Que é o quê? Guerra, alianças de conflitos, inimizades, rivalidades, conflitos territoriais constantes, alianças e contra-alianças, potências hegemônicas, esse tipo de coisa que a gente conhece muito da história europeia. Qual que é a proposta? E não é só do Bolívar, é do Bolívar e de vários outros políticos, intelectuais, militares, até religiosos daquela época, que estão debatendo isso aí. A gente tem que fazer um sistema americano que não seja pautado na guerra. A gente pode falar que muita coisa deu errado desse projeto do Bolívar, mas esse lado a gente pode falar que deu certo. O continente americano é um continente, tirando a parte que os Estados Unidos participam, que praticamente não tem guerras. Praticamente não tem. Por quê? Vamos lá, o que ele queria então? Todos os países são soberanos, todos os países vão ter essa representação para esse diálogo constante. As suas fronteiras elas serão congeladas no que eram as fronteiras do Império Espanhol. Então, você não vai ficar disputando fronteira com ninguém. O que era de um vice-reino é daquele país que está ali, o outro era do outro, e está tudo resolvido, todo mundo está feliz. O que mais? Vamos montar um direito internacional. Não existia direito internacional. Vamos montar um direito internacional. Vamos criar um sistema de arbitragem para os países poderem ali resolver os seus problemas. Que sabe-se que acontecem problemas entre os países, né? E mais do que isso, o que unia de ameaça a todos os países era a ameaça espanhola. Então, se todos os países estavam ameaçados pela Espanha, qual que é a proposta dele? A gente não pode ter exércitos muito grandes, porque isso custa muito. O que a gente vai fazer, então? Todos os países vão ter exércitos pequenos, para não gastar uma fortuna mantendo um monte de tropas, que custa caro, você tem que alimentar, tem que ter arma, equipamento, essas coisas todas. Exércitos pequenos, mas a gente vai fazer uma aliança. Que é qual? Se alguma potência externa invadir qualquer país, todos os outros lá vão ajudar esse país. Isso estava sendo discutido filosoficamente no Ocidente há muito tempo, mas ninguém nunca tinha tentado fazer uma coisa dessa. O que eu estou falando para vocês? Que muitas vezes a gente fala América Latina atrasada, esses estereótipos todos que a gente está cansado de ouvir de América Latina. Mas a gente também tem que considerar os pontos que a América Latina deu saltos muito à frente dos outros. Essa proposta do Bolívar é uma proposta que antecipa em 150 anos o que vai ser executado depois na Europa Ocidental ou no Norte Atlântico e no mundo, né? Que é o quê? A ONU e depois a OTAN. 150 anos antes está propondo isso aqui. Alguém pode falar, não deu certo. Não deu certo. Por que não deu certo? Não deu certo porque aqueles países estavam ainda em processo de construção. Menos de 10 anos depois disso aqui, a Grã-Colômbia vai se fragmentar, porque as cidades estão disputando, os grupos, os poderes locais estão disputando. Vão se fragmentar. O projeto do Congresso do Panamá não vai ser ratificado por nenhum congresso, a não ser o próprio Congresso da Grã-Colômbia, que o Bolívar era o presidente. Todos os outros não vão ratificar. Pode falar assim, mas esse é um projeto que não deu certo. Ele não dá certo na letra do direito, mas ele cria uma tradição. Que é uma tradição que, no final dessa linha, chega aqui na UNILA. Que é uma ideia o quê? Países próximos têm que conversar, têm que dialogar, têm que se encontrar, não vamos fazer guerra. Essa é a tradição. Vamos para o próximo slide. Botei ali uma linha do tempo para vocês, que vai mostrar o quê? Como que a gente tem uma conexão entre momentos de ameaça externa e momentos em que esses projetos de integração voltam a aparecer. Então, tem qual ameaça externa? Os Estados Unidos invadiu o México. Tem um congresso. Todo mundo fica receoso dos Estados Unidos. De novo, não deu certo, porque um monte de país que está formando. Outra ameaça, os Estados Unidos invadiu a Nicarágua. Faz outro congresso para discutir ameaça externa.
Espanha invadiu o Peru. Né? Vamos fazer um congresso. Lima convoca um congresso para tentar fazer o quê? De novo, a mesma coisa. Uma aliança, diálogo constante. Né? Quando é que esse processo vai começar a perder força? Tem duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado, depois de 50 anos das independências, esses países vão se consolidando. Né? A gente tem uma consolidação traumática nessa região aqui, que é a Guerra da Tríplice Aliança. Né? É quando se consolida o Estado brasileiro, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Depois desse processo, da década de 1870, aí os Estados Unidos está saindo da sua guerra civil, e aí os Estados Unidos vai retomar de novo o seu papel protagonista nessa história. Que é o quê? Os Estados Unidos na década de 1880 já é uma economia industrial muito avançada, enquanto indústria, os Estados Unidos já tem mais do que os ingleses. Os ingleses são a maior economia do mundo, porque eles são os reis da finança naquele momento. Mas, enquanto indústria, a gente está acostumado a falar de revolução industrial, né? Mas os Estados Unidos ultrapassaram os ingleses no final do século XIX. Então, os Estados Unidos é uma potência e tem interesses comerciais. E aí eles vão fazer uma proposta, 1889, que é a proposta que vai dar início ao pan-americanismo. O que é a proposta do pan-americanismo? Que é onde a gente vai juntar essas duas propostas aqui, dois projetos. De novo, a gente tinha um projeto latino-americanista que era político. Articulação entre os países, defesa comum, criação de uma economia integrada entre esses países, direito internacional, não vai ter guerra. Esse era um projeto latino-americanista. O que é o projeto que volta com o pan-americanismo? Um projeto de abertura de mercados. União aduaneira, mercado comum, interesse econômico de novo. Como é que os governos latino-americanos vão responder ao pan-americanismo lá em 1889, 1890? Vão dizer para os Estados Unidos o quê? Não. Não vamos fazer isso. E aqui a gente não está falando, a gente está falando de 1890. Então são repúblicas, todas agora repúblicas, que o Brasil acabou de proclamar república, todas são repúblicas conservadoras. Repúblicas conservadoras em que os seus governos conservadores vão falar não para esse projeto dos Estados Unidos. Ah, porque eles são anti-americanos? Não, não é porque eles são anti-americanos, porque eles percebem que aquele projeto vai destruir as economias deles mesmos. Nesse contexto de Conferência Pan-Americana, a gente tem o surgimento, de fato, de um novo latino-americanismo. É 1891, que é um outro nome muito, muito importante, que é o José Martí, vai publicar o seu famosíssimo texto Nuestra América. Nuestra América, ele vai falar sobre o quê? Nuestra América, América Latina, fazendo frente a esse projeto de expansão econômica dos Estados Unidos. Para fechar, então, aqui para vocês, quando a gente pensa em 2 séculos de projetos de integração, a gente está pensando 2 séculos de um continente que é enorme. Né? O continente americano ele tem praticamente o tamanho da Ásia. Muito diverso, né? Da Terra do Fogo ao Canadá, passando pelo Chile, Peru, Brasil, Estados Unidos, Haiti, México, Colômbia, muito diverso. Mas que, ao longo de 2 séculos de integração, foi levando a questões conjuntas. Vamos para o próximo slide. Essas questões conjuntas são o quê? O que pensar de uma integração latino-americana? Ou o que pensar de uma integração americana? O que é ser latino-americano? Uma questão que para nós brasileiros é muito cara. O Brasil faz parte da América Latina? Esse é um debate que sempre aparece. Acho que para todo mundo que na UNILA a resposta é fácil, mas a gente sabe que essa resposta não é muito fácil em outros lugares, né? O que significa se integrar com os países vizinhos? Essa integração significa perda de soberania? Ou significa trabalhar junto? Essa integração significa juntar esforços?
E aí, eu não preciso falar isso para vocês, para a comunidade da UNILA, que acho que é a materialização desse processo. É atrair, trabalhar junto, né? Eu sou encantado pelo projeto da UNILA e eu acho que o projeto da UNILA é um projeto que dialoga muito fortemente com esse outro bicentenário, Micael, bicentenário aí dos projetos de integração. Gente, eu espero que a minha fala não tenha sido assim muito focada só em temas de relações internacionais e de história, mas que tenha provocado vocês a pensar um pouquinho mais o que é essa Universidade Federal da Integração Latino-Americana e como é que ela está conectada aí com 2 séculos de história. Obrigado. Passa mais um.